E se eu te mostrasse uma técnica completamente diferente de tudo que você já viu? Uma forma simples e profunda de parar de vez com essas oscilações emocionais, essa montanha-russa emocional, e desenvolver uma resiliência emocional verdadeira. Acredite em mim, eu sei como é ficar oscilando emocionalmente o tempo inteiro. Às vezes só basta um olhar, uma palavra, um tom de voz e pronto. Seu dia já parece que vai desmoronar. Em um instante você está em paz, no outro tomado por raiva, ansiedade ou até mesmo por uma euforia tão grande que te tira completamente do eixo. Nesse vídeo eu vou te mostrar que o segredo para você dominar suas emoções não está na psicologia, mas em um princípio oculto da física. Isso mesmo, aquela física que você aprendeu no colégio, que governa todos os seus estados internos. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo ótimo por aí. Eu sou o Denner, eu sou psicoterapeuta, eu sou espiritualista, enfim, eu sou o que eu sou e isso me basta. E eu quero que você preste muita atenção nessa técnica que eu vou te ensinar hoje, pois ela foi uma técnica que eu aprendi com um grande mentor meu, um dos maiores mentores que eu tive na minha vida. E ela mudou completamente a forma como eu encaro as minhas emoções, e ela me fez entender de vez o que significa a palavra resiliência emocional, que eu falei no começo do vídeo. Mas antes de eu te passar propriamente dito essa técnica, que eu chamo de a técnica do pêndulo das emoções, é preciso entendermos alguns conceitos chave para daí a gente conseguir compreender por que essa técnica funciona e qual que é a lógica por trás dela. E o primeiro conceito que precisamos entender para aplicar essa técnica do pêndulo das emoções é um conceito universal chamado equilíbrio. O universo sempre vai buscar equilíbrio. Também podemos chamar isso na biologia de homeostase. O que significa homeostase? O que significa esse tal de conceito do equilíbrio? Pega, por exemplo, na natureza. A natureza sempre vai buscar o equilíbrio em qualquer aspecto. Se você vai num determinado ecossistema, há determinados animais e plantas daquela região, fauna e flora daquela região, que pertencem única e exclusivamente daquela região. Ou seja, há um equilíbrio ali. Por exemplo, se você tem determinadas cobras em certa região, você vai ter também os predadores daquela cobra naquela região, que vão trabalhar nessa homeostase, nesse equilíbrio do ecossistema. Só que isso funciona muito além de meramente natureza, enfim, fauna, flora. Isso funciona na vida como um todo, inclusive nas emoções. E entender essa questão do equilíbrio, como o universo sempre vai buscar o equilíbrio, é um dos princípios-chave para entender essa alquimia das emoções. Um segundo conceito que é necessário entendermos para aplicar essa técnica é um conceito que Vadim Zeland, ou Vadim Zeland, eu não sei exatamente como se pronuncia o nome dele, ele trouxe na sua obra Transurfing. E esse conceito chamamos de potencial excedente. O que significa esse potencial excedente? Tudo aquilo que queremos desesperadamente, em qualquer aspecto, vai gerar um efeito contrário, vai gerar um potencial excedente. É como se fosse uma espécie de efeito rebote. É como se, quanto mais você quer, por exemplo, encontrar um esposo, encontrar uma esposa, um namorado, uma namorada,
e você está desesperado, você precisa disso, você vai gerar esse potencial excedente que Vadim Zeland explica na sua obra Transurfing. E esse potencial excedente ele vai gerar justamente o efeito contrário. Ou seja, você vai experienciar mais e mais falta daquela esposa, daquele esposo, daquela namorada, daquele namorado. E eu sei, por enquanto não tá fazendo sentido uma coisa com a outra, mas depois vai fazer sentido, eu vou te ligar na hora que eu te falar como você vai aplicar essa técnica do pêndulo. E o terceiro e último conceito que precisamos entender é aquilo que eu falei no começo do vídeo, um conceito de física, chamado princípio da conservação de energia. E eu não vou te explicar aqui, obviamente, de forma teórica, enfim, como que funciona esse princípio, mas resumidamente, quando temos um pêndulo e soltamos o pêndulo para um lado, o princípio da conservação de energia da física diz que esse pêndulo vai voltar para o outro lado com energia equivalente ao que foi arremessado para aquele lado. Você empurra um pêndulo para um lado, ele vai voltar com a mesma intensidade que você empurrou. E o que essas três coisas têm em comum, juntando tudo nessa grande panela? Para explicar isso, eu já vou começar te explicando como que essa técnica funciona. Como que é a técnica do pêndulo. As nossas emoções, elas são como exatamente esse pêndulo aqui. Ou seja, ora estamos de um lado, no caso, no lado negativo, ora estamos passando por momentos difíceis, estamos mais para baixo, mais cabisbaixos, mais tristões, e ora estamos nesse lado, mais alegres, mais efusivos, mais eufóricos. E essa técnica do pêndulo que eu aprendi com esse meu mentor, ela diz o seguinte: princípio da conservação de energia. Com a mesma intensidade que você vivenciar os momentos negativos, os momentos difíceis, na exata, igual proporção, você vai vivenciar os momentos positivos. Como que é isso na prática, Denner? Pega aquela pessoa extremamente eufórica que você conhece, aquela pessoa que ela tá sempre com uma energia muito alta e gritando e falando alto e expansiva. Essa pessoa ela tá lá no topo máximo do pêndulo do lado positivo. Ela tá aquela euforia, aquela uhul. Essa pessoa, inevitavelmente, pelo princípio da conservação de energia e pelo princípio do equilíbrio, da homeostase, em algum momento esse pêndulo ele vai voltar com igual intensidade que ele estava na parte positiva. Logo, essas pessoas que vivem eufóricas e vivem o tempo inteiro buscando estar alegres e expansivas, e talvez você seja assim, e nós vamos chegar lá, talvez você esteja buscando estar o tempo inteiro aqui no extremo do pêndulo. Quando o pêndulo ele vai para o extremo, ele vai para o outro lado no extremo da mesma força. Logo, essas pessoas muito efusivas, em algum momento, o pêndulo vai chegar na parte negativa e elas vão ficar extremamente depressivas, extremamente desanimadas. Logo, aquela pessoa, e você conhece pessoas assim, talvez você seja assim, aquela pessoa que tá sempre de bem com a vida, e de repente, quando essa pessoa tá triste, ela tá triste. E aí você vai falar com essa pessoa, você vê o desânimo. Por quê? Está oscilando no pêndulo. E o princípio do equilíbrio e o princípio da conservação de energia, eles vão estar agindo o tempo inteiro nas nossas emoções. E a técnica começa, primeiro, entendendo isso, e segundo,
Você precisa identificar os momentos do pêndulo quando você atingir esses momentos do pêndulo. Por exemplo, quando você notar que está num momento muito difícil, que você sente que você está triste, muito pesado, muito desanimado com tudo, e você não vê ânimo nas coisas, tudo parece cinza. Aqueles projetos que antes você almejava colocar em prática, porque estava nesse lado aqui, você almejava colocar em prática e de repente, quando você está aqui desse lado do pêndulo, nada mais faz sentido. Parece que as coisas não têm mais sentido. E qual que é o pulo do gato? Quando que começa a técnica aí? É entender que é só um pêndulo. Esse momento não vai durar para sempre. Entender que esse pêndulo vai voltar para esse lado, com igual intensidade. Então o que você vai fazer quando você estiver nesse lado aqui? Ou você vai simplesmente se permitir sentir tudo isso. E entender que tudo é passageiro. Você não vai buscar desesperadamente vir para cá, para esse lado. Porque potencial excedente. Se você está desanimado, você fica, não, mas eu preciso me animar, eu preciso me colocar para frente. O potencial excedente, tudo aquilo que a gente quer desesperadamente, vai gerar um efeito justamente contrário. Então, quanto mais você quiser se forçar a vir para esse lado aqui, mais você vai se sentir frustrado porque você não vai conseguir. E vai gerar uma bola de neve de frustração. Então, quando estiver desse lado aqui, princípio da conservação de energia, saiba que vai para o outro lado. Em algum momento vai. E esse é o paradoxo. Quanto mais você se permite sentir, e sentir não é mergulhar. Sentir é se permitir sentir muitas vezes fisicamente. A tristeza, a raiva, elas se manifestam fisicamente no nosso corpo. Começa a prestar atenção nas sensações que você sente no corpo. Não reprima. Não force vir para esse lado. Mas eu preciso me animar. E os nossos amigos às vezes falam, não, levanta daí. Você precisa se animar. Você vai se animar, eventualmente. Mas primeiro, quando estiver desse lado, se permita sentir as emoções. E é aqui que muitas vezes nós reprimimos e tentamos mascarar e tentamos forçar com que, com busca de prazer, não foge. As emoções negativas, as emoções mais densas fazem parte da vida. É isso que significa estar vivo. Vivenciar esses momentos também faz parte. Então, desse lado, quando estiver desse lado, viva isso. Experimente. Deixe as emoções fluírem através de você. Observando sempre, nunca reprimindo. Nunca elencando as emoções negativas como se fosse inimigo. Permita-se viver as emoções, mas olhando de fora, observando, sentindo, deixando elas fluírem por você. E o que a gente normalmente faz? Não, se desespera tentando, não posso estar assim, mas por quê? Ou aquelas pessoas que mergulham mais ainda, que elas não só vivem a emoção, elas mergulham de cabeça e aquilo toma conta e elas acham que aquilo é elas. Se identificam de corpo e alma com as emoções negativas. Mas o princípio da conservação de energia diz que vai voltar o pêndulo para o outro lado. E o universo sempre vai buscar equilíbrio. E é aí que as coisas começam a ficar mais interessantes, que a técnica ainda não acabou. Eventualmente, esse pêndulo vai voltar, certo? Ele vai vir e vai parar aqui. Com igual intensidade. Então, veio pra cá pro positivo e de repente começa a dar tudo certo na sua vida. E as coisas começam a fluir. E você começa a ficar eufórico. E começa a vir até uma certa ansiedade, assim, que a euforia ela é uma espécie de ansiedade. E você começa até a perder a sua concentração, começa a não conseguir mais se concentrar porque você tá eufórico, ansioso. Tá tudo dando certo, eu tô vendendo bem, minha comissão tá aumentando, minhas vendas estão fluindo. Aí o que você faz?
tá tudo dando certo, e aí você emerge de cabeça nas emoções positivas. E você começa a comemorar, vamos fazer festa. E aí você ganha um pouco mais, sei lá, de comissão, de repente você já tá pagando rodada de cerveja pra galera, e é isso aí, tem que comemorar mesmo. E olha que interessante. Por isso que essa técnica ela é tão diferente. Eu disse no começo que ela era diferente. Porque aqui tá o segredo. Porque muito se fala sobre como superar as emoções negativas, mas pouco se fala do excesso de dopamina ou de emoções positivas. Mas aqui eu não tô falando de emoção positiva, eu tô falando de euforia, daquela alegria de bati uma meta, que é passageira. E as pessoas começam a te elogiar. E começam a te jogar pra cima. Nossa, como você é bom, você é o melhor. E aí você, sei lá, ganha prêmio de melhor vendedor da sua empresa. Um exemplo. E você fala, nossa, tô no melhor momento da minha vida, eu não quero que isso acabe nunca mais. Você deixa aquilo tomar conta. E os elogios começam a te levar. E a técnica do pêndulo diz que nesse momento, é nesse momento que precisamos parar, nesse momento de êxtase, de eu tô no céu, e lembrar do princípio da conservação de energia e do potencial excedente e do princípio do equilíbrio. Não é que você não vai comemorar o positivo, mas você vai sentir, se permitir igual o negativo, mas você vai se permitir sentir essa coisa boa, essa coisa gostosa. Deixa isso fluir no seu corpo, mas não se apega, não segura, não tenta segurar essa emoção. Porque senão o potencial excedente vai acontecer e vai gerar o efeito contrário, e rapidamente você vai voltar para lá. E esse é o pulo do gato. Nos momentos em que tá todo mundo te elogiando, que você fala, nossa, eu sou bom mesmo, e nossa, como eu tô grandão, como eu tô grandona, como eu sou boa, como, nossa, tudo tá fluindo. É parar, sentir isso, sentir essas emoções, respirar fundo e não se apegar nisso. Deixar isso fluir e entender que isso é você delegar o seu bem-estar para coisas externas. Porque da mesma forma que um elogio, que um reconhecimento público te faz voar aí as nuvens, princípio da conservação de energia. Muitas vezes uma ofensa, e às vezes nem foi tão grande, vai te causar igual dor. Consegue perceber onde que essa técnica está entrando? Essa filosofia, na verdade, muito além de uma técnica. Quando tiver num momento de êxtase, saiba que é temporário. E tá tudo bem. Mas aí você começa a hackear esse pêndulo. Porque quando aqui nós colocamos o pé no chão e falamos para nós mesmos, tá tudo bem, tá gostoso, eu vou viver esse momento, eu vou comemorar sim, mas não euforicamente, não vou deixar aquela coisa, aquele extremo, porque são extremos. Da mesma forma que você fica muito triste, você fica muito eufórico. E isso é insustentável, tanto para a mente quanto para o corpo. Você começa a colapsar eventualmente. E tem certas pessoas que são mais assim do que as outras. E tudo bem, eu sou um desses. Mas quando eu comecei a entender que é nos momentos de euforia que a gente precisa colocar a técnica do pêndulo em prática. E respirar fundo e perceber que quando você está eufórico, é quase como se você estivesse se sentindo ansioso. E botar o pé no chão, respirar fundo e tudo bem, eu vou comemorar. Eu vou me permitir sentir essas emoções. Mas sem mergulhar de cabeça também, assim como não mergulhamos de cabeça no negativo, aqui também é o famoso não deixa isso subir pra tua cabeça, que é tão propagado por aí. Não deixa o sucesso subir para a sua cabeça. É basicamente isso. E aí você começa a praticar isso de não deixar o sucesso subir para a cabeça. E você vai notar que, de repente, o pêndulo ele vai voltar pro outro lado. Que esses princípios estão sempre presentes, estão sempre ativos. E de repente o pêndulo vai começar a voltar. Mas aí ele vai parar aqui. E aí você vai ver que, eu tô um pouco triste,
mas não tanto quanto eu estava antes. E aí você vai conseguir perceber e enxergar melhor nesses momentos desafiadores. E aí, o que acontece? O princípio da conservação de energia. O pêndulo vai voltar para esse lado positivo. E o pêndulo voltou para cá e ele parou aqui. E você vai ver que de repente você não tá mais tão eufórico, aconteceu alguma coisa. Você foi promovido, enfim. E aí você vai ver um bem-estar, sim, porque é esse lado. Mas não é aquela euforia, não é aquela, ai meu Deus, e agora? Uhul, vamos lá, vamos comemorar, uhul. E eu sei, parece que é negativo. Mas então eu não vou mais ficar feliz, então? Eu evitar a felicidade não é isso. Mas é entender que o pêndulo vai de um lado para o outro. E se você notar, as pessoas mais centrada, vem de centro. As pessoas mais resilientes que você conhece ou que você admira, não são pessoas que ficam o tempo inteiro, uhul! Ou tá muito feliz ou tá muito triste, não. Mas nem por isso essas pessoas deixam de viver as emoções. E a mira passa a deixar de ficar o tempo inteiro aqui. E você mira o tempo inteiro, tá muito bem. E nós, quando começamos nessa caminhada de positividade, de lei da atração, talvez você esteja nessa caminhada, estudando sobre esses assuntos, de lei da suposição, de Neville Goddard, lei da atração, enfim, Abraham Hicks, esse tipo de conhecimento, que diz que tem que vibrar alto o tempo inteiro, e então o que acontece? A gente mira aqui o tempo inteiro, e você já tentou fazer isso. Eu tenho que vibrar alto o tempo inteiro, e tenho que estar feliz da vida. Potencial excedente, que vai de Enzila de ensina. Quanto mais você mira aqui, mais vai para cá, com igual intensidade. Então mais frustrado você fica por não conseguir aqui. E a mira começa a passar a ser, através dessa técnica do pêndulo, você começa a praticar isso na sua vida. A mira começa a ser aqui, no ponto zero. Ou, como dizia Buda, a sabedoria do caminho do meio. Mas perceba que ficar o tempo inteiro no meio é impossível, porque somos seres humanos. Então, o pêndulo ele vai ficar aqui, mas ele vai ficar muito pertinho, nessa região. Ele vai ficar muito pertinho. E isso é a resiliência emocional. Não é querer estar 100% uhul o tempo inteiro, porque é insustentável. E através de todos esses princípios, essas leis, você rapidamente vai estar do outro lado. E quando o meu mentor trouxe isso para mim, eu comecei a ver que a minha vida começou a ficar muito mais equilibrada. E não é que isso não é apatia. Isso não é apatia. Isso é a famosa serenidade. Aqui é serenidade. É você. Porque as pessoas serenas, pega uma pessoa serena que você conhece. Pessoa serena, ela tá sempre aqui, ó, nessa região do meio. Uma pessoa serena, quando ela tá dando tudo certo na vida dela, você olha pra ela, ela tá tranquila. Tá tudo bem, tá tudo certo. Que bom que tá dando certo. Tô feliz. Ela tá feliz. Mas quando o pêndulo vai pro outro lado, ele só vai um movimentinho pro outro lado, só um pequeno movimento. E ela fica um pouco chateada com alguma situação. E tá tudo bem também, você olha pra ela. E às vezes pra você, e aqui começa o hack. Você começa a hackear o pêndulo.
É quando você começa a atribuir neutralidade às coisas. E atribuir significados positivos àquilo que antigamente você talvez rotularia como negativo. Como eu já falei nesse vídeo que está aqui no card. O hack do pêndulo é quando o pêndulo vai para cá e você não tenta desesperadamente trazer ele para cá, tentando abafar aquela sensação, aquele sentimento com prazer, tentando se forçar a vibrar alto. Mas quando você começa a olhar para o pêndulo aqui, você começa a ressignificar. Peraí, mas será que o pêndulo tá para cá mesmo? Será que de fato isso é ruim para mim? Mas olha o ganho que eu posso ter nessa situação aparentemente desafiadora, aparentemente ruim. Então você começa a olhar e ressignificar o pêndulo desse lado. Então, de repente, quase que, não vou dizer magicamente, mas isso precisa de prática. Você começa a treinar essa ressignificação e olhar e colocar outro significado para isso. De repente, automaticamente, o pêndulo se transporta para esse lado. Sem você notar. Você estava aqui, mas que ruim essa situação, e agora, e etc. Mas, peraí. Se não for ruim, e se aqui tiver semente do meu crescimento, semente de uma nova vida? Opa! De repente o pêndulo aparece desse lado. Você começa, ué, mas eu tô bem, estranho. Antes essa situação ia me tirar ao chão e agora eu tô tranquilo. E aí você começa a entender o que de fato é resiliência emocional. Você começa a entender que resiliência emocional é o que eles dão o exemplo do bambu. Não é você ser forte, duro, inabalável. Mas vem o vento, você se sente, você se permite sentir aquilo. E o bambu ele se enverga, ele fica todo torto. Mas de repente passou o vento, ele volta ao normal. Então, para recapitular rapidamente tudo que a gente conversou sobre essa questão do pêndulo e como de fato aplicar o pêndulo na sua vida. Primeiro, entender que o princípio da conservação sempre vai fazer o pêndulo oscilar de um lado para o outro com igual intensidade que o que ele foi. Logo, se você está muito triste, saiba que em algum momento você vai estar muito, muito eufórico, muito, entre aspas, feliz. E se você mergulhar de cabeça nos dois extremos, você vai ficar nesse pêndulo insustentável. E aí você vai ficar sem energia, tanto emocional quanto mental, porque isso cansa. Esse movimento extenso, ele cansa. Isso é o princípio da conservação de energia. Sabendo que o universo sempre vai querer o equilíbrio. Logo, se tu tá de um lado, o pêndulo vai para o outro, por causa do princípio do equilíbrio da homeostase. Se você tá o tempo inteiro querendo viver aqui, mas pai, não quero que esse momento nunca passe nunca mais. Eu quero viver nesse êxtase para sempre. Não vai acontecer, porque princípio do equilíbrio, o pêndulo vai para o outro lado. E querer buscar muito estar desse lado, potencial excedente. Quanto mais você quer estar de um lado, ninguém quer estar desse lado. Todo mundo quer estar só desse lado do pêndulo, vivendo o tempo inteiro bem, feliz e alto astral. E o segredo é os dois lados, você viver, se permitir viver, mas não mergulhar. E aí aos poucos o pêndulo vai parando de ir dos extremos e ele começa a ficar no movimento mais suave. E aí você começa a de fato ficar no seu centro. Talvez você não tenha ouvido falar dessa expressão, fique no seu centro, e não saiba o que é essa questão de ficar no centro, que tanto falam. É esse o princípio do pêndulo, o centro é isso aqui, é a serenidade. E de repente o vento não te empurra mais nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Elogios, reconhecimentos externos te fazem sim sentir bem, mas não faz você se perder, não faz você ficar inflado. Críticas ou provações não fazem mais você... Alguém te fala alguma coisa, alguém faz alguma coisa ruim pra você, tá tudo certo, porque você tá aqui no meio, você tá sereno. Talvez sim te abale um pouco, porque somos seres humanos, mas tá tudo certo, vai passar. Aí você se permite vivenciar isso. O tempo inteiro se permitindo, acolhendo as suas emoções, o tempo inteiro, acolhendo, acolha. Não tente brigar contra as suas emoções. E aí quando você recebe uma coisa boa,
Você fica feliz, sim, mas aquilo não é o responsável por você estar, meu Deus, eu tô feliz por conta dessa minha promoção. Você começa a atribuir a sua felicidade não a coisas externas, não a oscilações. E se você quer descobrir como que você pode fazer isso, ou viver no seu centro, o link na descrição, o primeiro link, Jornada de Volta ao Ser. Ali eu te ensino a você viver no seu centro, através de práticas de meditação, de respiração, a verdadeira espiritualidade, a espiritualidade raiz, cortando tudo o supérfluo, somente aquilo que importa. Então, link na descrição, Jornada de Volta ao Ser. Espero que você tenha conseguido entender essa técnica do pêndulo. Se você tiver alguma dúvida de como aplicar isso na sua vida, deixe nos comentários, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que você percebe que vive nessa oscilação emocional. Talvez você esteja vivendo essa oscilação emocional, acreditando que você precisa estar o tempo inteiro tentando se sentir bem, forçosamente, entendendo que esses princípios da conservação, do equilíbrio, do potencial excedente, eles estão tramando o tempo inteiro na nossa vida. E querer estar só de um lado do pêndulo é impossível, é insustentável. Você vai mirar no centro agora. Como se faz isso de forma prática? Meditação, respiração. Te ensino também na Jornada de Volta ao Ser. É assim que você vai desenvolver a sabedoria do caminho do meio. Não é tentando ficar feliz e botando músicas alegres. E claro que é gostoso ouvir uma música alegre. Claro que é bom. Mas às vezes quando você está desse lado aqui, vale mais a pena você colocar uma música de fato triste. Para você vivenciar e sentir e experienciar o máximo possível aquilo. De forma mais rápida. Enfim, curta esse vídeo, se inscreva nesse canal. Não deixe de conferir o link na descrição. Jornada de Volta ao Ser. Se você também quiser um atendimento online comigo, tem um formulário para você se inscrever na descrição também. Eu entro em contato com você, a gente agenda um horário. Enfim, desejo tudo de melhor para você. Espero que aplique essa técnica, para que tenha entendido que as nossas emoções são um pêndulo. Aplique essa técnica, principalmente nesse momento de maior euforia. Pratique sempre o centro através de meditação. Desejo tudo de melhor para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.